Fala pessoal do YouTube, aqui é Douglas trazendo aí mais um vídeo para vocês. Primeiramente eu quero convidá-los a se inscreverem no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, darem like nesse vídeo e compartilhar com a rede de vocês. Isso ajuda o canal a crescer e trazendo aí mais conteúdo que eu possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais aí sobre o FAG Token, mas não especificamente sobre o FAG em si, mas sobre o ecossistema que o FAG está envolvido, tá? Um ecossistema muito poderoso que tem muitos recursos e entre eles é o FAG Wrapper. Mas para explicar esse recurso, primeiro eu preciso explicar o que é um wrapper. É muito comum no meio da criptomoeda, né, da criptografia, se falar em wrapper, mas é um conceito que às vezes é um pouco complexo para se entender, tá beleza? Um wrapper nada mais é do que uma versão, digamos assim, tokenizada de uma outra criptomoeda. Acredito que muitos de vocês já tiveram a experiência de, por exemplo, eu tenho um Ethereum na minha carteira, mas eu quero usar Ethereum em uma rede da Binance. Só que existem moedas que são exclusivas de uma determinada rede, que elas foram criadas para uma determinada rede, para uma determinada blockchain. Existem moedas que você vai encontrar o contrato daquela moeda apenas na Ethereum, outras moedas que só vão existir na Binance Smart Chain, outras que só vão existir na Solana e por aí vai. Então existem moedas que são específicas de uma rede. No entanto, você às vezes quer utilizar ou tem um recurso, um serviço que é a necessidade de utilizar aquela moeda em uma outra rede. E aí acaba sendo complexo você utilizar moedas de uma rede em outra. Para isso existe esse conceito de wrapper. No conceito de wrapper você vai pegar uma determinada moeda, você vai envelopar, digamos assim, essa moeda em uma rede e você vai criar em uma outra rede um representante dessa moeda, tá? Então, basicamente, eu tenho em uma rede Ethereum, a Ethereum, e eu quero usar na rede Binance Smart Chain o meu Ethereum. Eu vou criar na rede da Binance um wrapper, uma versão envelopada desse Ethereum. E eu vou dizer que para cada Ethereum que você tem na sua rede Ethereum, ele vai representar uma versão envelopada, um wrapper na rede Binance Smart Chain. Então, se eu quiser utilizar o meu Ethereum na rede da Binance Smart Chain, eu vou transformar esse Ethereum em uma versão wrapper dele na outra rede, no caso na rede que não tem aquele Ethereum. Então, eu tenho um Ethereum na rede Ethereum, um Ether, né, na rede Ethereum e quero utilizá-lo na rede Smart Chain. Só que a rede Smart Chain não tem essa moeda. O que eu faço? Eu vou pegar o wrapper, a versão dele, wrapper da rede Smart Chain, da Binance, que representa um Ethereum. Eu posso fazer tanto a troca pelo wrapper, como eu posso também fazer a troca inversa. Eu posso pegar o meu wrapper e transformar esse meu wrapper na versão dele original na outra rede, na rede original. Isso permite que eu use tokens de uma rede em outra rede, beleza? Isso é o conceito básico de wrapper. Para que um wrapper ele funcione de verdade, você precisa ter aí alguns pré-requisitos. Você precisa geralmente criar esse wrapper, esse token, ou em uma rede, ou em uma carteira, que são as carteiras multi-sign, ou você precisa de uma DAO para isso, ou você precisa criar um contrato inteligente. Então esses são alguns dos mecanismos que você precisa para criar esse seu wrapper. Além disso, você precisa ter uma custodiante ou, digamos assim, você precisa ter uma liquidez, tá? A custodiante seria essas entidades, ou uma DAO, ou um contrato inteligente, ou uma carteira multi-sign. E a liquidez, ela representa o valor que você pode fazer de trocas. Digamos que você tenha queira um wrapper de um Ether, por exemplo, nesse pool de liquidez precisa ter exatamente a quantidade de Ether que eu quero trocar. Então eu quero, por exemplo, trocar um Ethereum. Eu preciso ter nesse wrapper, no pool de liquidez desse wrapper, um Ethereum disponível. Ou seja, eu vou estar fazendo o wrapper. Então eu pego um Ethereum, compro um wrapper que representa um Ethereum. Então eu pego aquele meu Ethereum, adiciono aquele Ethereum na liquidez
dessa custodiante e vou receber um wrapper de volta. No entanto, essa custodiante tem que ter uma liquidez para que no momento que eu queira fazer o processo contrário, eu consiga sacar esse 1 Ethereum. Então eu nunca vou ter a possibilidade de, quando eu quiser sacar, não ter aquele valor disponível. Eu sempre vou ter aquele valor disponível para o saque que eu quiser fazer. Então o wrapper só funciona se tiver uma liquidez. Eu só consigo fazer a troca na liquidez máxima daquele wrapper, ou seja, de um contrato inteligente ou de uma DAO. Então, eu quero 10 Ethereums, mas aquele wrapper só tem 1 Ethereum. Eu só posso trocar por aquele valor de liquidez máximas. Eu posso também adicionar liquidez naquele wrapper. Quando eu adiciono liquidez naquele wrapper, eu vou receber alguma coisa em troca, que aí vai vir os ganhos passivos, que são das taxas de transferência. E a FEG Token, ela traz dentro do ecossistema dela uma forma de você fazer isso, de você criar um wrapper, tá? Você que pode criar o seu próprio wrapper, você pode criar seu próprio par de moedas e você pode adicionar liquidez a esse par de moedas ou você pode fazer trocas nesse par de moedas, tá? E esse wrapper ele é criado a partir do recurso Deployer. Vamos aqui no recurso Deployer. Aqui no recurso Deployer, eu passo aqui o contrato da moeda que eu quero criar o wrapper. Tá? Vou colocar algumas outras informações aqui, eu vou conseguir fazer o deploy dessa moeda. Quando eu faço esse deploy, ele vai criar para mim essa opção. Como eu não tenho um contrato, eu testei alguns e a maioria deles já tinham sido criados wrappers, não consigo aqui criar um exemplo fácil para vocês de um deploy de um wrapper. Mas eu posso te mostrar os wrappers que já foram criados. Então aqui eu tenho o deployer, eu posso criar esse wrapper. Aqui no info ele mostra alguns pools de liquidez de wrappers que foram criados a partir do deployer. Aqui no FEG, todo wrapper ele vai ter esse Fzinho aí na frente e depois seguido pelo token. Então você tem aí FBNB, FBTC, FDOGE e por aí vai. Então você tem diversos, FCake aqui também, ó, você tem aí diversos pools, tá? Aqui mostra o total de liquidez que existem aí nesses wrappers, já tem um total de 11.829.919 e o total de cada uma dessas específico dessas carteiras. Então aqui no FBitcoins você tem aí 49.349, você tem 1.16 e vários décimos aí de FBitcoins. E você tem vários wrappers. Eu posso pegar e adicionar uma liquidez nesse wrapper. Além disso, se você clicar aqui no wrapper, você vai diretamente para o contrato. O que é que no recurso do deployer aqui do FEG Token está fazendo? Está criando para você um contrato inteligente. Vocês lembram que para poder ter um wrapper você tem que ter aqueles elementos, ou uma DAO, ou um contrato inteligente, que são algumas das coisas que você precisa ter. Esses recursos vão gerenciar, que são os custodiantes, eles vão gerenciar os processos de troca de entrada e saída de moeda dentro desse par de wrapper. Se nós formos aqui no FWrap, nós vamos ver uma lista de todos os wrappers criados, o nome do wrapper, o contrato daquele wrapper, a liquidez dele e a liquidez em dólares. Tá? A liquidez que está aqui é a liquidez daquela moeda e a liquidez total em dólares. Então, por exemplo, aqui você tem FBNB, o nome é FEG Wrapper de BNB, o contrato do FBNB, a liquidez e o Liquidity USD. E aqui você tem aí essa opção de fazer um wrap ou unwrap. Aqui você pode pegar, se você tiver um FBNB, você pode transformar o seu FBNB em BNB. Ou se você quiser pegar o seu BNB e transformar em FBNB, você faz o processo de wrap. Aqui você vai ter a liquidez. Quando você for adicionar aqui alguma coisa, algum valor, você vai automaticamente ajudar o processo de liquidez, tá? A incluir o processo de liquidez e você vai ter um FBNB, onde você pode usar em uma outra rede ou em algum outro recurso, enfim. Caso você queira fazer... Caso você queira fazer o processo contrário, eu já usei o FBNB que eu queria, eu quero meus BNBs de volta. Você troca e você vai fazer um unwrap. Você vai desenvelopar, digamos assim, o seu BNB que estava envelopado naquele contrato inteligente que era um FBNB.
Quando você vem aqui é o site do FEG Token, quando você vem aqui no FWraps, que mostra todos os contratos, todas as opções de contratos que você tem no momento, você também vai ver os contratos que já tem criado. Então vamos entrar aqui no BNB, né, que eu peguei o exemplo aqui que eu estava falando. Quando você clica no BNB, ele vai te mandar para o contrato inteligente na ABS Scan daquele FBNB. Então aqui é o contrato inteligente do seu Fag Rapid. Se você olhar aqui, você tem o Token Tracker, que é um Fag Rapid BNB, tá? Então aqui está o nome do token. Aqui está quem criou, beleza? Esse token. Aqui tem o valor de BNB, que está aqui, o total, tá vendo? Em dólares, e o total de BNBs aqui na carteira. E aqui embaixo vai mostrar o hash das transações que foram feitas, tá? De pessoas que quiseram trocar seus BNB por FBNB. Então, se você vai ver aqui, você vai ver o contrato da pessoa, esse from. São aqui várias pessoas diferentes. Elas vieram dos seus contratos e elas transformaram, elas fizeram um depósito de BNB no contrato inteligente, recebendo em troca um FBNB. Da mesma forma, se elas fizerem, você vê que tem vários contratos aí, algumas de ida, algumas de depósito, outras de withdrawal. Então essas negociações são feitas a partir desse contrato inteligente, que ele é criado para gerenciar a entrada e saída de wrap, ou de moeda, o processo de wrap ou unwrap. Então, com o Fag Token, no ecossistema do Fag Token, você consegue fazer isso. Você consegue fazer essa criação. Sem contar que você, quando você faz lá o deploy, entre outras coisas que você vai ter aqui, vai ser o Hold Reward, tá? Então, se você tiver esse wrap, você fez esse wrap de sua moeda, você vai ter uma quantia de ganho passivo por manter essa moeda envelopada. Essa quantia é definida por quem fez o deploy. Então, aquelas pessoas que fizeram o deploy lá, elas definiram essas informações aqui. Tá? Então, aqui você tem contrato inteligente. No contrato inteligente, você vai ter essas informações também disponíveis, tá? Então aqui tem contrato inteligente, aqui está o contrato, aqui você vai ter as informações do contrato, tá? Mais detalhadas. Você vai ver que você vai ter aqui de 1 para 1. O que acontece? A quantidade que você tem disponível de BNB é exatamente a mesma quantidade disponível que você vai ter de wrap. Então é sempre 1 para 1. Então se eu pego o meu FBNB, um FBNB vai representar 1 BNB. Então, da mesma forma qualquer outra moeda. Eu tenho um Ethereum e eu quero usar ele na rede Binance Smart Chain. Eu vou pegar lá, eu vou pegar esse meu Ethereum, vou entrar aqui no contrato dele de Ethereum, do Wrapped desse Ethereum, e vou transformar esse Ethereum em um FWrap, em um Ethereum, e aí eu vou ter esse contrato, eu vou ter essa quantidade de tokens representando a quantidade de Ethereums que eu coloquei nesse contrato inteligente. Então, com o recurso do Wrap, do FEG, você consegue fazer isso. Você consegue criar vários pares e usar esses pares em outras redes, tá? Então, aqui você tem uma série de contratos que já foram criados, beleza? Além disso, o recurso do FEG Wrapper te permite criar a sua própria moeda. Digamos que você criou a sua moeda e você tem um contrato inteligente, você tem um contrato dessa sua moeda, tá? Você tem um contrato da sua moeda que vai ter a quantidade de informação, vai ter toda a quantidade lá de tokens disponíveis, enfim, vai ter vários detalhes daquela sua moeda. E aí você quer agora criar um wrap dessa moeda para uma outra rede. Você pode vir e usar o recurso do Fag Wrapper para criar um wrap também da sua moeda. Então, essa ferramenta do Fag Wrapper permite a utilização de wraps de outras moedas em outras redes, tá? É um recurso bem interessante. Ele também adiciona ganhos àquelas pessoas que trocam as suas moedas pela versão envelopada dessas moedas. Lembrando que é um recurso seguro. O processo de wrap, ele é um processo seguro porque a moeda que você envelopou, ela é adicionada na liquidez da carteira. A carteira nunca pode ter menos moedas do que o total de wrap que ela emitiu.
tá? Então ela nunca pode ter menos. Se eu tenho um wrap de um BNB, eu nunca posso ter menos BNB do que o total de transações que foram feitas, para que dessa forma eu garanta para todas as pessoas que fizeram transação, todas as pessoas que usaram, trocaram o seu BNB por um FBNB, por exemplo, elas têm o seu BNB de volta quando elas quiserem. Aí vocês podem perguntar, mas como é que ganha, né? Como é que tem ganho nisso daí? O processo de você fazer o wrap, há uma taxa, né? Quando você vai fazer um wrap, a sua MetaMask que vai disparar para te cobrar um valor para você ter feito, para fazer essa transação. É uma transação de blockchain. Toda transação em uma blockchain, ela vai ter uma taxa. Ainda que seja muita ou pouca, ela vai ter uma taxa. No momento que o deployer cria esse par, ele define a taxa. E esse valor dessa taxa ele é cobrado para a pessoa que está fazendo essa transação. Então, se você quer pegar um desses wrappers aqui, eu quero FBNB, eu quero FADA. Tá? Quando você faz essa troca da sua ADA por FADA, você vai lá pagar uma taxa. É pouca, tá, gente? É uma taxa pequena. E por que eu digo que é pequena? Porque, por exemplo, existem moedas que possuem uma taxa muito alta dentro de uma blockchain. Por exemplo, a blockchain do Ethereum, ela costuma ter uma taxa muito elevada, enquanto as outras blockchains costumam ter taxas mais baratas. Eu posso então criar um wrap de um Ethereum em uma outra rede e negociar em essa outra rede a uma taxa mais barata. Então essa é uma das vantagens, por exemplo, de ter o wrapper. Tá? Esse vídeo era para explicar basicamente o que é esse Fag Wrapper, como o Fag Wrapper pode ajudar e quais são os benefícios. E também explicar o que é um processo de wrapper, tá? O que são esses pares que é costume a gente ver. Por exemplo, a gente tem lá um par BNB ADA, BNB BRL, BNB USDT. São pares de moedas. Esses pares de moedas eles vão ter essa conversão baseada nesse processo de wrap que existe aí, tá? Então, era basicamente esse o vídeo. É um pouco complexo algumas questões de criptomoedas, é por isso que eu tenho trazido vídeos aí para ajudá-los a entender mais alguns aspectos mais profundos, mais técnicos do que a gente vê no mundo de criptomoedas, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, deem o like de vocês e aí até a próxima.